Boa noite. Boa noite a todos e a todas que aqui estão no nosso auditório e também que estão em casa assistindo a nossa palestra ao vivo ou que assistirão posteriormente. Então, estamos aqui, para dar início a essa atividade da noite, que é a nossa palestra pública. Hoje temos a presença da nossa querida amiga Doranice, que fará uma palestra, trazer palavras sobre ecologia e espiritismo. E antes disso teremos o comentário inicial com o nosso querido amigo aqui Delano. E como fazemos sempre, vamos lembrar das atividades do Monte Alverne que acontecem todos os dias da semana, né? Então, na segunda-feira à noite, a gente tem às 20 horas o grupo de estudo da obra do André Luiz. Às terças-feiras, às 17 horas, abre o bazar. E às 20 horas temos o Anel de Luz e também o funcionamento da farmácia de fitoterapia, que atende gratuitamente a comunidade. Na quarta-feira à noite, a gente tem o trabalho de tratamento e cura mediúnica, que começa às 20 horas. Nas quintas-feiras a gente tem um trabalho de desobsessão, que começa às 20 horas. Sexta-feira a gente tem o grupo de desenvolvimento mediúnico, que também começa às 20 horas. E aos sábados começamos às 8h30 da manhã, com o café da manhã na nossa cozinha da Irmã Dulce, um café fraterno aberto a todos. Às 9 horas temos aula de yoga, ou de yoga. Temos às 10h30 os passes, e nesse horário das 9 às 10 começam a funcionar o bazar e a farmácia de fitoterapia. Temos também o trabalho da evangelização acontecendo no sábado pela manhã. E aí, sábado à noite, temos aqui a palestra pública, onde estamos nesse momento. E no domingo, aí temos um dos trabalhos sociais, assistenciais, que acontece todos os domingos, onde são feitas marmitas para serem distribuídas nas ruas, Marmita do Amor, se eu não me engano, é esse o nome? Então, já foi Marmita do Amor, já é Solidariedade que Alimenta. Oi? Você falou que tem 2 nomes. E além desse trabalho de assistência semanal, temos também na quinta-feira à noite o trabalho no Hospital de Base, que acontece a partir das 20 horas também, 19 horas. E temos todo o terceiro domingo do mês o trabalho que acontece em São Gabriel, uma cidade aqui do estado de Goiás, a 100 quilômetros de Brasília. Na verdade é um vilarejo ligado ao município de Brasilinha, Planaltina de Goiás. Então, terceiro domingo do mês sai uma caravana levando cestas básicas e principalmente o Evangelho do nosso Senhor e Mestre Jesus. E então essas são as atividades principais que acontecem aqui no Monte, semanalmente e mensalmente. Pois bem, então, passado essas informações, a gente vai dar a abertura do nosso trabalho, fazer a abertura do trabalho com a prece inicial. O nosso querido Acácio vai proferir para nós. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, aos queridos irmãos da espiritualidade de luz, invocando os mentores de nossa casa. Jesus querido, Senhor de nossas almas. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Permita, Jesus, a presença da espiritualidade de luz entre nós, harmonizando os nossos pensamentos, acalentando os nossos corações
que possamos esquecer as tribulações do nosso dia a dia, nessa conexão com a espiritualidade de luz, para que tenhamos os nossos pensamentos harmonizados, os nossos corações acalentados, de maneiras a aproveitar o estudo da noite de hoje. Rogamos também, Mestre querido, aos mentores da espiritualidade de luz, por muito amparo, muita intuição para a nossa irmã encarregada do estudo desta noite. Que assim seja. Então, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, a gente vai pedir ao Delano para fazer o comentário inicial da noite. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura aqui. Minuto de Luz, Pastorino. Todo mundo está ouvindo? Está mais perto? Ok, tá certo. Sobre a natureza, relacionado ao tema de hoje, que é o tema ligado à ecologia. A natureza. Aprenda a conviver com a natureza. As plantas, os bosques, os rios, as campinas, os montes, enfim. Toda a natureza forma quadros reconfortantes e saudáveis. Abra seu coração para as coisas simples, rústicas e belas da criação. Você descobrirá fontes maravilhosas, inesgotáveis de energia e vida. A natureza constitui templo de pregações inesquecíveis. Grandes almas como Sócrates e Francisco de Assis viviam no campo divulgando a filosofia do amor. O Cristo transformou a natureza em painel de exemplo, em ensinamentos que passariam a compor os evangelhos. A nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, é uma relação extremamente importante para nós. Em muitas situações, nós maltratamos, né, esse ambiente no qual nós vivemos. Se tem uma prova clara e exata da presença de Deus, é quando olhamos para a natureza. Os rios, os lagos, os oceanos, para as árvores, para as plantas, para as produções que acontecem a partir delas. Então é de extrema importância que a gente comece a se reconectar com a natureza. Na nossa ancestralidade, a relação com a natureza era bem diferente, né? Nossos ancestrais utilizavam a natureza de uma forma diferente do que utilizamos hoje. Pensavam nela de uma forma diferente. Se você buscar na sua memória de avós, de bisavós, você vai lembrar de relações completamente diferentes da natureza, na qual eles usavam os recursos da natureza, mas pensando que eles deveriam retornar de alguma forma e não acabá-los, não extingui-los. A natureza, ela não é infinita enquanto uso, ela é infinita enquanto a sua existência, mas se nós usarmos ela de maneira indefinida e irracional, certamente esses recursos se extinguirão. Alguns podem pensar que esse é o caminho. No entanto, é importante de pensar sempre que Deus nos colocou aqui, nessa natureza, neste meio, com essa beleza. O mínimo que temos de fazer é agradecer a isso e respeitar essa natureza. Permitir que ela continue sempre à nossa volta. Permitindo que ela esteja sempre próxima de nós. Como é bom você poder botar os pés no chão, sentir a natureza. Quando chove, sentir o cheiro da chuva, do orvalho, da terra. Isso não acontece com cimento, isso não acontece com concreto, isso não acontece com coisas construídas. Isso acontece com a natureza. Para que ela continue assim, existindo, para que ela continue dessa forma, retornando para nós toda essa alegria, nós precisamos conservá-la. A presença nossa aqui é permitida, mas para o uso racional dessa natureza. Muitas vezes nós olhamos e achamos que não vai acabar. Vai. Infelizmente, em muitas situações nós vemos que já está acabando. Por isso é importante. A mensagem de hoje traz um pouco disso. A mensagem de hoje vai discutir um pouco essas questões, de que a natureza é também nossa obrigação cuidar dela.
não achar que ela não vai acabar. O nosso uso, a nossa forma de usar o ambiente é um pouco da demonstração da nossa evolução, do nosso progresso. Usar de forma racional é uma demonstração de crescimento racional, espiritual e afetivo da humanidade. Se nós não nos relacionarmos bem com essa natureza, uma hora ela acaba. Nossa presença aqui é temporária. Alguns voltarão, uma vez, duas, várias vezes. Qual natureza vamos encontrar? Qual natureza nós já encontramos anteriormente? E o que queremos encontrar no futuro? As próximas gerações é que dirão isso. Então, é importante que nesse momento nós comecemos a fazer um uso mais racional, uma presença racional no ambiente. Nós fazemos parte desse ambiente e por isso estamos aqui. Que Deus abençoe os trabalhos de hoje, que assim seja. Agradecemos, Delana, pelas palavras. Então, como a gente já tinha anunciado, o tema de hoje realmente, Dora vai nos convidar a olhar para o que a gente também pode simbolicamente chamar da nossa mãe e do nosso pai, a natureza. A mãe natureza, que também pode ter essa característica de pai e mãe. E então o tema é esse. Antes de passar a palavra, quando a gente estava acertando essa palestra, Dora, a gente lembrou que a gente está se aproximando do dia 4 de abril, que é dia de outubro. De abril não, de outubro. Não sei porque fui para abril. De outubro. 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, que é o patrono da ecologia, Então, estamos abrindo, vamos dizer assim, os trabalhos em homenagem a Francisco. Estamos numa casa que tem como patrono Francisco de Assis. Essa casa é um centro espírita e é um parque espiritual. Então, essa ideia de parque espiritual que está gravada numa como é que se diz? Lá não é uma pedra, Tem muitas pedras com mensagens aqui no monte, mas lá foi feito um tipo de placa onde está escrito Parque Espiritual, logo na entrada no Monte Alverne. E essa ideia, concebida pelo nosso querido Ariston Teles, fundador dessa casa, está justamente alinhada a essa compreensão da relação direta entre Deus, o Criador, a natureza, centro espírita, natureza, esse espaço de trabalhos espirituais que é um templo rodeado, pela natureza, e foi cultivado pelo nosso querido Ariston ao longo de mais de 35 anos, porque essa área aqui quando ele chegou aqui, basicamente ela só tinha mato e muita pedra, E aí as árvores que estão aqui, com exceção de algumas que são do próprio cerrado, a maior parte foi plantada, pelo Tom, pela Izzy, por muitos que aqui trabalharam e trabalham. Inclusive hoje a gente tem a presença, de amigos aqui queridos que estão aqui há muito tempo, a Ioki e o Paulo, então a gente fica feliz com a presença de vocês aqui. Então agora passo a palavra para a Dora, você pode ficar à vontade se você precisar ir um pouco além das 9, tá? Oh, irmão sol, baixo, Irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz, que onde eu for, que eu leve o amor. Boa noite a todos, os presentes, encarnados e desencarnados. Boa noite àqueles que estão assistindo de casa. E um abraço fraterno àqueles que vão assistir outros dias, Nós realmente, esse povo já falou quase tudo, Não poderíamos esquecer ou não poderíamos deixar de mencionar Francisco
Francisco de Assis, nosso patrono, o que dá nome a essa casa, né? Sempre que nós estamos aqui no atendimento, no desenvolvimento mediúnico, a gente sente um bem-estar que a gente sempre diz assim: você está num hospital de Francisco de Assis, que é um hospital de amor. Isso é muito reconfortante, né? E não poderíamos também esquecer Ariston Teles, né? Tão franciscano ele, né? Que pegou cada pedrinha desse tem uma pedra que diz nesse canto, né? Nesse canto de chão aqui, nesse pedaço de chão reúnem-se os amigos de Cristo. É a pedra mais linda que eu já vi, né? E a gente agradece muito por essa casa, por esse amor, né, com o qual foi construída essa casa. Ela é uma casa diferenciada. É uma casa que nos acolhe com o amor de Francisco de Assis, que tão bem Ariston Teles e Isa, né, conseguiram, e as outras pessoas que formaram, né, esta casa. E nós, então, como filhotes, né, de Francisco de Assis, nós estamos tentando seguir os seus caminhos. Ainda falta muito para a gente chegar perto, né, da beleza de Francisco de Assis, mas é uma tentativa. E é nessa tentativa que a gente traz essa discussão, traz essa reflexão sobre ecologia, né? E há quem às vezes pergunta assim, mas será que isso é um tema para uma palestra de sábado à noite, né? E não podia ser diferente numa casa como essa, né? Então, a princípio, eu tinha preparado vários slides trazendo imagens bastante chocantes da situação do planeta, né? Até o Renato disse, olha, cuidado, né? Porque a gente tem a preocupação de não baixar a vibração, porque, afinal de contas, né, ninguém vem aqui para ficar vendo tragédia. Mas eu tinha preparado assim, slides que mostram, por exemplo, os mares de plástico. Eu não sei se vocês têm conhecimento, existem algumas regiões do globo que têm, as correntes marinhas levam os plásticos e o mar vira um mar de plástico. E aí, os animais marinhos todos, né, se enroscam no plástico, comem plástico, e é uma grande tragédia. A gente vê aquilo ali, são imagens assim que maltratam a gente, né? Tem ilhas de plástico também, desse plástico que sai daqui, né? Aquele copinho ali. E eu tinha pego imagens dos incêndios que nós tivemos aqui, o Parque Nacional, né? Ardeu durante alguns dias, né? O bebê não atrapalha, não, pelo contrário, é estímulo. Então, o parque ardeu por muito tempo, e justamente na semana em que ele estava ardendo em chamas, foi assinado uma lei que já tinha sido aprovada no Congresso, reduzindo em 40% a área desse parque. Dizem que é porque tem invasões lá, então para legalizar, né? Ou seja, nós perdemos 40% da área do parque. E eu tinha preparado tudo isso com a intenção de torturar vocês, realmente, para chocar, ganhar vocês para essa causa. Mas aí depois eu pensei, bom, mas se eu estou pegando todas essas imagens na internet, não precisa levar para uma casa de amor, né? Essas imagens tão desagradáveis. Está aí para qualquer um ver, né? Quem tem olhos de ver, se tiver interessado, pode procurar. É só botar no Google, aparece tudo lá. Com as devidas informações, né? Por exemplo, antigamente, não muito antigamente, até pouco tempo, a gente, quando se falava de desmatamento na Amazônia, era comum eles dizerem assim, tal área assim, equivalente a 20 estádios de futebol.
Agora eles falam assim, equivalente a 20 cidades de São Paulo. É assustador isso, né? E aí algumas pessoas ainda não compreenderam que o que desmata lá na Amazônia, mata aqui também, porque é todo um desequilíbrio que, né, que a gente está provocando. Bom, então, diante disso, eu imaginei o seguinte, se todas essas imagens estão lá, de graça, para todo mundo procurar, quem quiser, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, com relação a todas essas imagens, a toda essa informação que hoje tem tanta informação, né, disponível para a gente, o que nós precisamos é nos reconectar com a luz que existe em nós, para que essa luz norteie os nossos passos diante da situação. É assustador imaginar que hoje existe um termo, ecocídio. Ecocídio é um termo que designa a nossa responsabilidade coletiva pela destruição do planeta, que realmente corre o risco, né? Nós estamos colocando o planeta numa situação em que a própria espécie humana está ameaçada. Nós já eliminamos muitas e muitas espécies, né, que levamos à extinção, e agora estamos levando a nós também, né? Hoje em dia, um dos poucos consensos da comunidade científica mundial é exatamente esse processo de degradação que nós estamos provocando. Nós, aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Pai, do Criador, né? E aí, como esse tema ecologia também incomoda, né? Tem gente que chama o ecologista de eco-chato, né? Porque tira as pessoas do seu conforto, né? Qualquer coisa que venha propor mudanças ou propor reflexões acerca das nossas atitudes, elas incomodam, né? Incomodam porque é mais cômodo a gente seguir, né, naquela atitude de manada da gente. Tem um tocando berrante lá na frente e a gente vai. Então, há um tempo atrás, a gente começou a se acostumar com a facilidade de usar plástico, né, de embrulhar as coisas, aquele plástico filme, a geladeira fica linda, né, os nossos alimentos ali. A gente vai sair, ao invés de você carregar um pote com seu lanche, não, você vai lá, pega um saco plástico. E algumas coisas, inclusive, nós temos aqui o nosso grupo aqui, os amigos que fazem o trabalho da marmita no dia de domingo, que a solução que foi encontrada para que a marmita não abra, que quem já levou marmita para a rua sabe que a gente arruma direitinho, mas quando chega lá é um Deus nos acuda. A solução encontrada foi colocar essas marmitas dentro de um saco plástico. Então, assim, se por um lado a gente está alimentando as pessoas, ajudando a vida, por outro lado a gente ainda tem que se utilizar desse material que a gente sabe que vai chegar, eu sempre digo, vai chegar na boca da tartaruga, né? Ou vai entupir os bueiros, vai causar tudo aquilo que a gente sabe quando vem a chuva, né, alagamento e tudo mais. E, mesmo assim, tem gente que acha que isso não é assunto nosso, né? Então, vamos lá. A palavra ecologia, ela surgiu em 1866. O Livro dos Espíritos surgiu em 1857, né? Então, são ciências, né, que surgiram mais ou menos na mesma época. Um naturalista alemão, que eu não vou correr o risco de falar o nome dele aqui, ele percebeu a necessidade de investigar as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio que os cercam,
Daí a palavra ecologia, ela significa literalmente estudo da casa. Que casa? O que é a nossa casa? Nossa casa são os móveis, nossa casa é o imóvel, nossa casa são as louças, sei lá, a prataria, né? Ou a nossa casa, quando a gente se refere à nossa casa, a gente fala inclusive da nossa memória afetiva, do afeto, da relação entre as pessoas que existem nessa casa. E o que é a nossa casa comum, né? No livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, onde a gente também se baseou bastante, ele diz o seguinte: André Trigueiro, acho que todo mundo conhece, ele é jornalista, ele tem aquele programa Cidades e Soluções, né, que ele está sempre mostrando algumas coisas que já são possíveis, né, de se fazer. Ele diz o seguinte: somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem, de onde vem humanidade, tem origem no latim humus. E a palavra Adão, que aparece simbolicamente no Velho Testamento como a primeira criatura humana, significa terra fértil em hebraico. Outra citação, no livro A Opção Terra, Solução para a Terra Não Cai do Céu, eu acredito que aqui bastante gente conheceu, na época, o Frei Leonardo Boff. Hoje ele não é frei mais, depois que ele foi um dos criadores da teologia da libertação, e com isso foi imposto a ele um silêncio obsequioso na época. E aí, depois que ele cumpriu a pena dele, o silêncio obsequioso, ele deixou de ser frei. Mas ele é teólogo, filósofo, e tem uma dedicação assim bastante profunda na questão da ecologia. E esse livro, ele diz o seguinte: a partir de 1950, com a descoberta do código genético presente no DNA das células vivas, nossa visão de origem da vida mudou radicalmente. A pesquisa revelou que a vida é composta pelos mesmos elementos físico-químicos forjados no coração das estrelas antigas. Eu acho isso lindo. Todos os organismos vivos possuem o mesmo alfabeto básico: 20 aminoácidos e 4 ácidos nucleicos. Ou seja, é como as notas musicais, só as combinações que vão mudando para compor outras canções, né? Todos somos irmãos e irmãs, primos e primas, inclusive das estrelas. Se nós somos irmãos das estrelas, nós temos que brilhar. Não brilhar dessa forma vazia que o mundo espera, mas exatamente brilhar com essa luz que é a nossa centelha divina, que nós fomos ao longo do tempo perdendo essa conexão e nos vendo como fora da criação, fora da natureza. É tanto que a gente fala, natureza. Não, eu sou natureza também. Eu faço parte desse concerto, né? Em A Gênese, no capítulo 14, que trata sobre os fluidos, Kardec diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. E mais adiante, no capítulo 18, ele diz: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até ao átomo. Ou seja, tudo está interligado, nós estamos interligados, entre nós e entre todos os seres da criação, né? Lá eu acho muito bonito o relato da criação
da criação divina, bem no comecinho da Gênese bíblica, porque eu acho que é uma alegoria, é uma poesia muito bonita, quando ele começa a dizer, eu imagino assim, né, um pai contando história para o filho, dizendo assim, no começo não havia nada, então Deus criou o céu e a terra, e colocou o céu em cima e a terra embaixo, depois ele criou as águas, e colocou peixes e outros animais nessas águas, criou as plantas e colocou animais, né, ali nas florestas. E aí ele vai narrando de uma forma bem poética, porque é assim que eu entendo aquilo lá, até que chega na criação do homem e da mulher. Então ele fala, aí, então Deus fez, inclusive muda a forma como ele se expressa, ele diz assim, Deus disse assim, criemos o homem e a mulher, né, a nossa imagem e semelhança. E ele encerra dizendo assim, dominem sobre os peixes dos rios, os bichos das florestas, as aves do céu. Ou seja, nessa historinha contada para os nossos antepassados e que chegou até nós, eu acho que parece que nós só entendemos essa parte, né? Dominem, né? Reinem sobre tudo isso. Porque nós estamos levando muito a sério até hoje, é o pé da letra, essa questão de dominar e de reinar. Nós esquecemos que nós somos da mesma natureza que os animais, que as plantas, que as pedras, né? Agora mesmo o Renato falando para mim que essa plantinha aqui tem vida e tem sentimento, eu não tenho a menor dúvida, porque, como Francisco de Assis diria, né? Irmã planta, né? Irmão sol, irmã lua, irmã pedra, irmã morte, né? Todas as coisas que ele nos ensinou, que nós somos partes desse todo. E como a gente desenvolveu essa coisa de dominar e reinar, nós passamos a explorar a nossa Mãe Terra de uma maneira muito ávida, né? Ela produz tudo que nós precisamos, só que nós não nos contentamos só com o que nós precisamos, nós queremos sempre um pouco mais. No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Ou seja, nós somos ainda como crianças birrentas, né? Estamos sempre querendo algo mais, querendo algo novo. E nosso grande equívoco está exatamente em consumir mais do que devemos. A organização da WWF, ela tem um relatório que diz que o ser humano consome 50% a mais do que a Terra pode repor. Em 2050, precisaremos de mais 2 terras como a atual para atender às demandas humanas. Eu espero não estar mais aqui em 2050, mas eu espero que meu filho ainda esteja, que a minha neta Helena ainda esteja, e quem sabe outros netos que eu ainda vou ganhar. E também espero que a misericórdia divina me permita reencarnar aqui nesse planeta ainda, né? Num tempo bem melhor, porque afinal de contas nós estamos lutando, né? Passando por esse período de regeneração. E o que nós vamos encontrar se a gente continuar nessa pegada que a gente está,
de consumo exagerado, de coisas tão desnecessárias, né? Como eu disse no início, a comunidade científica diz que nós estamos experimentando uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E aí, algumas pessoas dizem assim, bom, eu já ouvi isso, algumas frases que nós espíritas também gostamos de repetir. Bom, mas está tudo dentro da lei da destruição. É normal que morra, é normal que acabe. Só que a lei da destruição, ela não contempla a nossa mãozinha ávida, né, em retirar, ou a nossa mãozinha que comete o deslize, que a gente sabe que vários desses incêndios que acontecem no Pantanal, na Amazônia, nem precisa dizer, porque lá é para virar pasto, para plantar capim, a maioria, né? Então, nós estamos realmente desorganizando, desequilibrando, desarmonizando uma obra que é perfeita, que é a obra da criação. Assim como nós fazemos parte dessa obra da criação com tanta perfeição. E aí, algumas pessoas dizem assim, bom, mas eu não estou desmatando. Eu não cortei nenhuma árvore. Mas nós cortamos, sim. Olha, esse complexo viário que foi feito para eu vir lá do Cruzeiro até aqui, é maravilhoso. Eu pegava congestionamentos de mais de hora. Você também, né, Renata? E a gente fica muito feliz com isso, não é verdade? Lógico que nós queremos fazer nossas viagens tranquilamente, sabendo que vai ter saída, que vai, né? Mas para se construir um viaduto, quantas árvores têm que ser cortadas? Atualmente está sendo construída uma obra ali que vai do sudoeste, na saída do Parque da Cidade para o sudoeste. A princípio, eles previram que era para destruir toda a área verde dali do sudoeste, a Avenida das Jaqueiras. Quem conhece por lá sabe a quantidade de jaca que tem naquela avenida. É uma avenida perfumada, porque as jaqueiras ficam assim, exalando aquele perfume maravilhoso, né? Só com a sociedade civil se organizando que foi suspenso esse processo dessa eliminação de toda aquela área verde, dali daquela avenida, da Avenida das Jaqueiras. Então, foi reduzido o projeto, porque era para ser uma pista de não sei quantas faixas lá, de 6, 8 faixas, e aí foi reduzido, mas lá naquela avenida que vai para o setor de indústria gráfica, todas as árvores dali de perto do parque já foram eliminadas. E no Parque da Cidade também, na saída, já um bocado de árvore. Então, quando a gente passa lá, a gente tem vontade de chorar, porque você só vê a árvore sendo destruída. Nós precisamos de estradas, precisamos de rua, precisamos. Então, que tal cada um de nós começar a plantar essas árvores que estão sendo cortadas e derrubadas para facilitar a nossa locomoção? Eu gostaria de vir para cá num VLT, por exemplo, né? num trem, num metrô, algo parecido. Eu preferiria deixar meu carro em casa, talvez nem... O ideal seria que eu nem tivesse carro. Ou teve uma vez que eu me rebelei e disse, não vou mais ter carro, não aguento mais. O peso na consciência. Mas como é que você se desloca aqui? Né? E Brasília não foi feita para a gente andar sem carro. A gente sabe, o tempo que eu morei aqui, era muito difícil arranjar pessoas para ajudar no trabalho, em casa, porque o transporte é muito precário. São coisas que a gente ainda não aprendeu a pensar diferente. A gente ainda não pensa assim. Teve uma época no Brasil que foi eliminado o IPI, como é que chama? É IPI, né? O IPI para compra de veículos, né? E se a gente for observar, enchemos as ruas de carro.
porque facilitou a vida de todo mundo para comprar carro. É ótimo, que bom a gente poder ter carro. Só que não foram colocados nas ruas, não foram colocados transporte coletivo de qualidade, que dê dignidade às pessoas, né, que andam de ônibus, porque eu acho que a grande maioria de nós, se pudesse, preferiria andar de transporte coletivo, que você vem muito mais tranquilo, você ainda tem a chance de vir lendo, né? E não precisaria de tantos complexos viários que a gente vê por aí. Tem até, eu ouvi outro dia uma propaganda eleitoral dizendo que estão sendo feitos não sei quantos viadutos aqui em Brasília e que, caso o candidato seja eleito, serão feitos mais não sei quantos viadutos. Isso, para nós, parece, até hoje, representar progresso. Nós acostumamos, né? Houve um tempo, até uma vez eu vi uma entrevista do Chico, que ele falava assim, que já no começo do século XX, fumaça de fábrica era sinônimo de progresso, né? Então, nós sabemos que para chegar ao conforto às nossas casas, para que a gente tenha acesso, inclusive à saúde, né? Ninguém aqui vai questionar os ganhos da ciência, da pesquisa científica, da vacina. Ninguém aqui está querendo dizer assim, não vamos mais usar chuveiro elétrico. Todos nós vamos continuar e queremos sempre ter uma vida mais confortável. Mas isso tem um custo, e é um custo muito alto para a natureza, né? E nós ainda não aprendemos a repor isso que a gente está tirando. Então, uma coisa que quando eu morei aqui, e recentemente eu passei 2 anos em Goiás, e eu aproveitei para fazer muitas mudas de árvore. Os ipês são muito fáceis de brotar, gente. Vocês podem sair pegando sementinha de ipê e vocês vão ver que maravilha que é a gente plantar ipê. E quem aqui vai dizer que não ama ipê, né? A gente que é de Brasília, a gente vive fotografando ipê. Então, é preciso que a gente comece a desenvolver na gente uma relação com a terra, uma relação com o nosso mundo de parte. Nós somos parte disso. É a minha casa, não existe fora no planeta. Eu jogo meu lixo pela janela, não quero nem saber, mas não existe fora, né? E aí eu quero propor a vocês pequenas mudanças. Inclusive, aqui nessa casa, nós, como família Monte Alverne, nós podemos fazer diferente. Recentemente, nós começamos a usar essa canequinha aqui nas nossas reuniões mediúnicas, e a conta que a gente fez foi de uma economia de 720 copinhos por ano, que vão deixar de ser jogados no lixo. Então, eu acho que em todas as reuniões da casa, se cada um trouxer seu copinho, não custa nada, né? Nós temos vários tipos de copinhos aqui. Para quem diz, mas eu esqueço, né? A gente pode usar copinhos que a gente pendura no pescoço, olha. Me leve com você, aonde você quer, aonde você for. E a garrafa. Custa a gente carregar uma garrafa e a gente economizar, né? Recentemente eu vi uma igreja aqui em Sobradinho fazendo um vídeo mostrando, eles fazem o cálculo financeiro do gasto dos copos descartáveis que são oferecidos aos fiéis. E como a igreja está em reforma, eles fizeram a comparação assim, tanto de copo daria para comprar não sei quanto de argamassa, daria para comprar cerâmica para tal lugar assim, da nossa reforma, né? E fala também do custo ecológico. Então, eu acho assim, que bom que algumas outras pessoas, outras casas estão começando a prestar atenção a isso, né?
E é uma proposta que eu faço para que a gente reflita, para que a gente pense diferente. É possível a gente ser rebelde, sim. Ser rebelde não é feio, não. Francisco de Assis era rebelde. Ele tirou até a roupa, porque ele queria mostrar o desapego a tudo aquilo. Eu não sou rebelde de sair fazendo besteira pela rua, mas eu me rebelar contra esse estado de coisa que, inclusive, impõe um consumo exagerado. Se a gente observar na nossa casa, e eu que tenho pouquíssima roupa, eu ainda, se abrir as gavetas, ainda tem roupa lá que eu não uso. E é um exercício que eu gostaria de propor a vocês. Eu sou professora, acho que todo mundo sabe disso. É uma tarefa de casa que eu gostaria de passar para vocês. Chegue em casa, aproveita esse final de semana, deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu não uso. Com certeza, semana que vem, vocês poderão trazer um bocado de coisas para o bazar. Aquilo que não serve para nós, aquilo que nós não movimentamos, gera uma energia ruim, uma energia estagnada. Água parada dá dengue, né? Então, se a gente começar a perceber, bom, eu tenho um bocado de coisas, eu estou acumulando coisas aqui que eu não uso. Eu conheço pessoas que têm um guarda-roupa com tanta roupa que acho que nem daqui a 5 anos ela vai conseguir usar tudo aquilo. Na verdade, nem sabe o que tem dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque nós somos aquilo que eu falei, vai um com berrante na frente, nós vamos seguindo. Então, assim, compra isso, compra aquilo. Existe o mercado, cria novas necessidades. E a propaganda está aí para isso, né? Mas a gente precisa ficar atento, porque, vejam bem, a propaganda, ela legitimou o Holocausto. O que foi a propaganda nazista? De fazer a cabeça das pessoas, de convencer as pessoas de uma série de coisas contra os judeus, contra negros, contra ciganos e aqueles que não serviam para eles. Então, é preciso a gente estar atento e pensar o contrário, pensar diferente, pensar fora da caixa. Porque tudo nos é imposto de maneira a dizer sim, sim, senhor, vamos tomar bastante refrigerante, vamos comer muito alimento processado, e aí vamos desenvolvendo obesidade, diabetes, né? Ainda sobrecarregando o sistema de saúde, que já não é tão bom assim. E aí eu tenho aqui algumas, bem pouco, eu ia imprimir para vocês algumas dicas de atitudes que a gente pode tomar diante dessa questão. Mas aí eu ia gastar papel e tinta, então eu achei melhor não. Eu vou depois postar nos grupos da casa algumas dicas, tá? Mas aqui mesmo eu tenho algumas coisas para sugerir. Uma delas é economize água. Feche a torneira, pare de lavar a calçada, pare de lavar carro com a mangueira. É maravilhoso, banho de mangueira, então nem se fala. Mas enquanto a gente está desperdiçando água, bilhões de pessoas não têm água potável nesse planeta. É uma coisa absurda a gente imaginar que uma criança não tem água limpa para tomar. Eu falo criança porque ela comove mais a gente. Mas são nossos irmãos que estão vivendo nessa situação e a gente está passando distraído pelo mundo, jogando água fora. Comida, não jogue comida fora. Tem muita coisa que dá para... Sobrou do almoço, congela, vira sopa, faz alguma coisa, mas não desperdice. Reduza o consumo. Eu já fui feirante e eu sei que quando a procura diminui, o vendedor vai ter que fazer promoção. Então, se nós reduzirmos a nossa compra daquilo que nós estamos jogando fora, deixando perder na geladeira, com certeza vai ter que baixar o preço e mais pessoas vão poder comprar. Pessoas que não estão tendo acesso, porque, aliás, o preço da comida está muito, né? Agora, uma questão polêmica. Coma menos carne, gente. Deixa os bichos em paz.
A proteína que existe não é só proteína animal, tem tantas outras fontes. Tudo bem, eu não vou me tornar melhor por não comer carne, né? Aliás, Chico Xavier comia a carninha dele. Mas eu posso reduzir o meu consumo. Aquele desmatamento lá da Amazônia é para plantar capim, para colocar mais gado. E o gado aumenta o efeito estufa também, né? Os gases do gado. E eu hoje estava comentando com uma pessoa amiga, que geralmente as pessoas que gostam de carne acham que as outras coisas não têm sabor. É uma questão de aprender, né, Renato? Tem tanta coisa gostosa que a gente pode fazer sem carne, vocês vão se surpreender. Coma para viver, mas não viva para comer. Temos usado a comida como forma de preencher nossos vazios, né? E aí, fazemos com a criança a mesma coisa. Tem aquela história assim, se você não comer tudo, você não vai comer a sobremesa. Então, além da criança ter de comer sem querer, a mais do que ela necessita, depois a gente dá uma bomba, assim, com bastante açúcar e gordura trans para nossas crianças. E agora nós já convivemos com, de um lado, obesidade, do outro, desnutrição. A desarmonia do planeta. Enquanto algumas pessoas estão ficando doentes, né, de tanta caloria, do excesso calórico, as outras estão completamente desnutridas, porque a situação de insegurança alimentar é uma situação bastante caótica no mundo inteiro. A gente está vendo tanta gente na rua, né? E também é importante a gente ensinar as crianças que, ao invés do refrigerante, ela pode tomar suco, ela pode comer fruta. Quem inventou que é preciso tomar aquele refrigerante preto que tem água sanitária lá, mas geladinho, o povo gosta, né? Quem disse que precisa disso para ser feliz, minha gente? Assim como a propaganda da cerveja, né? Tem um amigo querido que já foi trabalhador do monte, que ele sempre brinca, né, dizendo, coloca essa bebida para passarinho para ver se eles vão tomar, né? Coloca, né, esse líquido que a gente usa, e que geladinho é gostoso mesmo, né? Mas coloca, eu gosto um pouquinho. Mas coloca para os passarinhos ver se eles vão tomar, né? Porque eles são mais sábios que nós, né? Os animais não comem coisas ruins, né? Bom, e a questão ecológica, além dos nossos guardados, além dos nossos excessos de consumo, é preciso que a gente tenha um olhar de compaixão para com o próximo também. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes a gente não tem algo para oferecer material para ela, não tem dinheiro. Eu, pelo menos, eu sempre falo assim, não, eu dou comida, porque eu não ando com dinheiro. É muito raro eu ter R$1 na bolsa. Mas quantas e quantas vezes a pessoa se aproxima de você e você conversa com ela, você olha nos olhos dela, mostrando para ela que ela existe. Tem uma palavra de origem africana, que é o Ubuntu, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, ou se é Ubuntu ou Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. É uma filosofia de afirmação do outro. E muitas vezes, eu que tenho o hábito de, quando paro nos sinais, eu converso com aqueles vendedores que ficam andando, eu fico imaginando quantos quilômetros eles andam por dia, né? Muitos eu cumprimento e digo assim, não quero comprar nada não, mas bom trabalho, bom dia e tal. E aí agora eu já tenho alguns amigos que quando eu paro no sinal, eles vêm e já encostam no carro para bater papo. Porque as pessoas querem ser valorizadas como pessoas. Nem todo mundo está querendo que você dê dinheiro a ele, mesmo que ele esteja com fome, mas ele quer que você o reconheça como parte
como parte da humanidade. E nós temos esquecido disso. Quantos de nós que fecha a janela do carro ao se aproximar? Eu sei que tem gente que tem medo, eu sei que é possível e tal, mas é preciso que a gente até corra um pouco de risco para ir até a humanidade, porque nós fazemos parte dela. E quanto à questão dos nossos guardados, das quinquilharias, outro dia eu descobri que eu tinha lá em casa um bonezinho, meu filho está com 31 anos, era um bonezinho que foi do Felipe. E eu fiquei guardando, achando que um dia eu ia ser avó de menino, né? E agora eu sou avó de menina, e eu acho que ninguém está interessado naquele bonezinho. Eu disse, o que eu estou fazendo com esse bonezinho aqui? Né? Então, eu acho que todos nós temos essas manias de guardar assim, porque foi da minha avó, porque foi da minha mãe, porque não sei o quê. E aí eu me lembrei de uma história do Chico Xavier, que eu ouvi ele contando na TV. Ele conta o seguinte, alguém viajou, parece para Portugal, e trouxe um azulejo, né, daquele tradicional, pintado, muito bonito. Chegou e entregou, Chico, trouxe para você de presente e tal. E aí o Chico olhou, admirou, na mineirice dele, disse, muito bonito. E devolveu para a pessoa. E aí a pessoa disse, não, mas eu trouxe para você. Ele disse, eu já recebi, agora você já pode levar. E aí eu penso que é mais ou menos assim, aquilo que a gente ganhou e que a gente não está usando, está guardando em memória de... Se servir para alguém, não é melhor a gente passar adiante isso do que ficar guardando. Aí você vai fazer uma mudança, a metade da casa você não usa. Né? Porque uma coisa que tem dentro da sua casa, que você durante 6 meses não usa, pode passar para frente, porque você não vai usar mais. E eu digo 6 meses, porque pode ser a roupa de frio, né? Então, está no calor, a minha roupa de frio está ali guardada e tal, mas depois de 6 meses, por favor, passe para frente, porque a gente não vai usar. Então, é preciso que a gente se desapegue de coisas, né? Levante a cabeça para fora da manada. Caetano Veloso tem uma música assim, né? Coloque a sua cabeça acima da manada, pense diferente, desobedeça o mercado que impõe. E as nossas crianças, como elas sofrem com essa imposição? Quanta propaganda. Se você assistir, senta 10 minutinhos para assistir a esses canais de criança que tem, os kids lá da vida. Gente, é uma enxurrada de propaganda. É um bombardeio, assim, que a criança ela não consegue nem ver o desenho animado que tem lá. Ela quer comprar aquilo ali. Isso, inclusive, causa muito sofrimento, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo está podendo dispor de dinheiro para comprar coisas. Inclusive, tem alguns pais que se sentem muito culpados por não ter muito tempo ou por não querer dispor desse tempo, e aí enchem as suas crianças, né, com presentes, com brinquedos, com celulares. Criança não tem que ter celular, criança não tem que ter acesso à tela, porque vai fazer uma confusão aqui tremenda no cérebro, né? E a gente precisa entender que o presente mais caro do mundo jamais vai suprir o afeto que a gente precisa dar para essa criança, para que a gente forme humanos mais sensíveis, né? Que tenham mais compaixão pela vida, que tenham mais amor a tudo isso, que tenham uma relação, uma conexão diferente com a vida. E, por fim, a questão do nosso lixo, né? Vamos lá de novo, a questão do lixo. Separe o lixo, mesmo que aqui não tenha coleta seletiva. Separe, porque tem gente que trabalha no aterro sanitário, tirando o seu sustento de lá. Então, se nós pudermos, pelo menos, diminuir o sofrimento dessas pessoas, que já é bastante grande a luta deles, né?
E aí, vou fazer um parêntese, porque eu já ouvi alguém dizendo assim, mas tudo está certo. Tá, tudo está certo. Do ponto de vista espiritual, quem está vivendo com dificuldade, ele certamente está tendo a oportunidade de resgatar determinadas coisas, né? Mas precisa que eu, ainda por cima, sobrecarregue essa pessoa. Já não basta o que ele tem para fazer, já não basta o que ele tem para viver, eu ainda tenho que sobrecarregá-lo. Será que eu não posso estender a mão e ajudar? Porque se eu não puder fazer o bem, pelo menos que eu não faça o mal. Mas eu já ouvi falar também que não basta isso, que é preciso fazer o bem, sim. E quem mora em casa, experimente fazer compostagem. É muito fácil e é extremamente proveitoso. A gente vai diminuir a quantidade de lixo orgânico que a gente vai enviar para os aterros, né? E o copinho. Eu sou a chata do copinho. Eu perturbo todo mundo aqui que eu conheço, né? Mas porque eu acho que é tão fácil você carregar um copo, gente. Não custa nada você carregar uma garrafa. Vamos parar de formar montanhas e montanhas de lixo. Onde é que a gente vai parar? Ah, sabe um dado que eu fiquei assim triste, porque eu tenho uma neta e ali tem um bebê também que usa fralda descartável. Dizem que a estatística é que cada bebê coloca no mundo 5.000 fraldas descartáveis. Quer dizer, cada criança já está chegando com um débito, né, maravilhoso. Agora já tem fraldas ecológicas, porque no tempo que eu tive filho era raro ter fralda descartável, estava surgindo ainda, e era muito caro. Então a gente usava só quando fosse sair, e tinha uma calça plástica que a gente colocava uma fralda por dentro e uma fraldinha na criança. Hoje em dia já tem uma espécie de calça plástica, mas de um outro tipo de material, muito mais confortável, e que já vem aquele pedacinho lá que você coloca por dentro. Pronto, aí não precisa nem usar uma fraldinha antes. É uma sugestão que eu deixo para as mamães que quiserem, passando essa primeira fase, que é mais complicada, se quiser substituir essa fralda descartável por uma fralda ecológica, a vida agradece. Eu sei também, e hoje eu estava comentando isso com o Diego, falar da minha mãe. Minha mãe tinha muita dificuldade de aceitar qualquer comida que fosse diferente da dela. E eu sempre fui a diferentona lá de casa, de não gostar de comer carne, de não gostar de comer farinha branca e essas coisas todas. Então eu chegava lá, ia fazer tipo uma lasanha diferente. Ela fazia a lasanha dela lá, com a bolonhesa, com o presunto, com os negócios lá. E eu ia lá fazer a minha. E ela olhava e dizia assim, ninguém vai comer essa comida esquisita não, né? E aí eu entendia que aquilo que a gente tem de costume, aquilo que a gente tem de saber, faz parte do nosso patrimônio, né? Então nós temos realmente bastante dificuldade de abrir mão. Porque é como se eu tivesse me empobrecendo. Não, mas como assim? Eu vou deixar isso que eu já sei, eu aprendi isso desde criança. Mas é possível a gente sobreviver abrindo mão de coisas que a gente aprendeu um dia. É possível. Podem ter certeza. Que de repente a gente vai descobrir outras maneiras até muito mais interessantes de viver. E a vida é dinâmica. A gente pode aprender todos os dias. Eu tenho um sobrinho que ele gosta de dizer assim, não pode deixar, já sei tudo. E aí um dia eu disse para ele, então você já pode morrer. Porque quem já está aqui, que já sabe tudo, já pode morrer. Ele tem 10 anos. Agora, ele nunca mais ele disse isso. Agora ele fala assim, não, eu já sei quase tudo, eu ainda não sei tudo não. E eu também acho que enquanto a gente está aqui, a gente pode aprender, a gente está aqui para aprender, né? Ah, uma coisa bacana que já aconteceu aqui no Monte também, a farmácia fitoterápica, está na minha hora, né, Renata? Usava saquinho plástico para colocar um remedinho. E aí, já há alguns meses, substituiu por um saquinho de papel.
Há quem diga que a produção do saquinho de papel gasta muita água, mas não vai formar aquela montanha de lixo plástico por aí. Porque eu acho que se a gente cuidar das nossas águas, a gente vai poder usar água. A água está aí para a gente usar, só que de maneira, né, racional. E, por fim, eu quero contar uma história, rapidinho, porque já tá na nossa hora. Antes da história, existem 6 verbos começados com R, que é para a gente levar na memória, para a gente fazer essa reflexão que eu estou convidando vocês hoje. 6 R's: reduzir, reutilizar, reciclar, rearborizar, rejeitar, aquela propaganda que, né, e respeitar todos os seres. E eu coloco mais um, que é o repensar. Vamos repensar, vamos sair desse comodismo e vamos, poxa vida, será que tem alguma coisa para eu fazer, para que eu possa contribuir para a vida continuar por mais tempo? Porque a Terra, ela vai achar um jeito de se regenerar. Ela tem uma vocação extraordinária para se recompor. Mas quem estiver na frente, né, dá licença. Tem gente que acha assim, mas Deus vai dar um jeito. Deus já deu jeito, Deus nos deu livre-arbítrio. Agora, o que nós estamos fazendo, né, com esse livre-arbítrio, depois nós vamos ter que arcar com as consequências. Bom, a história, quando o Betinho, o irmão do Enfio, que eu acho que todo mundo aqui conhece também, na época que ele criou a ONG Ação e Cidadania, né, contra a fome, ele contava uma história muito singela de que havia uma floresta pegando fogo. E todos os animais entraram em pânico, alguns correram, e o leão ficou observando que um beija-flor passava e colocava uma gotinha de água lá no incêndio, que ele trazia no bico. E aí o leão, muito poderoso, né, disse: ô beija-flor, você acha mesmo que você vai apagar o incêndio com essa gota de água? E aí o beija-flor disse: eu estou apenas fazendo a minha parte. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo a minha parte. Incomodando vocês, mas incomodando com muito amor, porque eu acho que nós somos todos uma família só. E nós merecemos uma vida muito boa, longa. E quando a gente voltar a reencarnar nesse planeta, a gente também quer encontrar esse planeta ainda melhor, mais bonito, mais compassivo, mais fraterno, que eu acho que é isso que a gente quer aqui, todo mundo. E como já é primavera, eu disse que quem viesse hoje ia receber, ia ter uma surpresa. Eu trouxe aqui uma muda de... desculpa, Milton. Eu trouxe aqui uma muda de lavanda. Um perfume maravilhoso. Como presente de primavera para cada um de vocês. Porque existe o verbo primaverar, sabia? Eu primavero, tu primaveras. Que todos nós primaveremos. Que a gente sinta que é parte do todo, que é parte da criação divina. A gente não está fora para reinar e dominar. Nós estamos todos juntos nessa casa, que é a nossa casa comum, e que todos nós possamos, então, contribuir para que ela tenha uma vida longa e feliz. Muito obrigada. Adoro, agradecemos aí pela palestra, pelas provocações, né, pelos ensinamentos, e te ouvindo, né, essas ações sugeridas, trazidas aqui para nós, isso me fez pensar, né, de que trata-se a questão que está mais profundamente colocada diante dessas ações a serem feitas, né, é, na verdade, a forma com a qual a gente se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, né? Com Deus.
na doutrina espírita tem uma frase muito citada, que eu vou citá-la aqui, vou lembrá-la, é do Leon Denis, eu não vou fazer uma citação literal, a frase, não vou me lembrar dela literalmente agora, mas o sentido é o seguinte, né? A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, anima-se no animal e desperta-se no homem. Essa ideia traz a revelação de que a alma está em tudo que existe na natureza, né? Nos minerais, né? No mundo mineral, e assim nos demais reinos. Se a gente absorve isso, né, não só mentalmente, mas também no coração, isso começa a nos transformar na relação que a gente tem com tudo, né? Então, na hora que você está gerando lixo dentro da sua casa, ou os resíduos, né? Porque, na verdade, lixo é muito pouco, tem muito resíduo, né? Lixo é o que não serve para nada, resíduo é algo que vai poder ser aproveitado. Então, se você vai despertando esse sentimento, assim, de que, né, você faz parte dessa casa maior, né, que aqui no caso é Brasília, que esse lixo vai para um lugar dentro da cidade, que tem pessoas, inclusive, que trabalham aproveitando os resíduos, né? Aí você vai naturalmente lembrar de limpar o que é de plástico para ir limpo, separar, porque mesmo que a coleta não seja seletiva, vai facilitar, né? Enfim, e aí as nossas ações vão sendo conduzidas de uma forma que o sentimento, né, por essa casa, né, por esse planeta, pela natureza, conduza para uma relação, né, equilibrada, uma relação de respeito, de amor, né, e as transformações vão acontecendo. E por fim, também te ouvindo, quando você citou, né, trechos do Livro do Espírito, de Gênesis, né, da obra espírita kardeciana, eu me lembrei também o seguinte, né, dentro da tradição cristã, que começa com os nossos irmãos, né, com a Igreja Católica, o movimento protestante, e chega ao movimento espírita kardecista no século XIX, a gente pode dizer com segurança que a doutrina espírita ela permite essa reintegração do ser humano na natureza, justamente com esse pensamento que o Leon Denis nos traz e muitos outros ensinamentos que a doutrina espírita traz, inclusive os que você leu aqui, né? Você citou passagens onde Kardec e os espíritos estão tentando evidenciar para nós que fazemos parte dessa natureza. A natureza como toda, ela é movida pela centelha divina, por um princípio vital, que é divino, e que vai se complexificando, se manifestando de formas cada vez mais, podemos dizer, plenas, né? Como é o caso da nossa condição humana, né? De espíritos encarnados na condição humana, dotado de inteligência, enfim, e de muitas outras qualidades e capacidades. Então é isso, que possamos ir, né, relembrando que somos filhos da natureza, que a natureza é Deus. E aí eu estava aqui uma hora mexendo no meu celular, porque eu pedi para minha esposa uma letra de uma música linda, que fala de tudo isso que a Dora nos trouxe. Eu vou rapidamente ler aqui. O título dessa música é Tudo Tenho. Tenho o sol e tenho a lua, as estrelas e o mar. Nesta realidade, que beleza, eu estou a navegar. Nesta prosperidade, que beleza, eu estou a navegar. Tenho mamãe natureza, tudo ela me dá. Vida, roupa, alimento e abrigo, tudo ela me dá. Vida boa, amigos e sorriso, tudo ela me dá. Tudo tenho, só não do que reclamar. Tudo tenho e me sinto completo, basta aprender a me contentar. Tudo tenho e me sinto completo, basta aprender a compartilhar. Nesta terra de esquecimento, da nossa origem espiritual, né? Eu preciso me lembrar de sentir o agradecimento pelo ar que me permite respirar. É linda, né, essa letra. Então é isso. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse tema, né, estar aqui conosco.
Então vamos agora à nossa prece final com o passe coletivo aqui no salão. Então a gente vai pedir para a nossa querida. Usa o microfone, usa o microfone. Não é porque está gravando e também. Só para reafirmar que tem, antes de vocês saírem, tem uma muda dessa daqui para cada casa, tá? Então, que vocês não vão embora não, que é o meu presente de primavera para vocês. A gente agradece. Então a gente vai convidar aqui a Yoko para fazer a nossa prece. Os médiuns da casa que puderem ajudar aqui no passe coletivo, podem se aproximar aqui da frente, que a gente faz o passe aqui no salão. E vamos pedir então a Yoko para fazer a prece. Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E é com essa certeza, Senhor, que agradecemos a tua presença e a presença de toda a espiritualidade superior nos trabalhos dessa noite. Pedimos que a luz que se faz nesse local vá ao encontro dos nossos familiares, parentes, amigos e inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que esta luz envolva toda a humanidade e que nessa noite, mais conscientes, pedimos, Senhor, a tua força para podermos nos transformar, ter um olhar mais direto para a natureza e, com os nossos exemplos, arrastar muitas almas para vós. Que assim seja.